Não sei como é que está teu coração nessa manhã, mas meu coração já foi muito aquecido com tudo que Deus já fez nessa manhã. Desde o culto das 9, Deus ministrando os nossos corações como igreja. E agora estamos aqui e eu quero continuar esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre família. E o tema da mensagem de hoje, reafirmando a visão de Deus para a família. Qual que é a visão que você tem de família? Qual a visão que você tem para a sua família? O que é uma visão? Uma visão é algo que nós temos e que vai pautar a nossa caminhada. Como igreja, nós temos uma visão. Nós temos uma visão muito clara, descrita. Se você já é membro da nossa igreja, você chegou ou pelo conexão, por aclamação, ou você foi batizado, você passou por esse momento de você entender qual a visão que nós temos como igreja. E a visão que nos ajuda. Então, se nós formos lá para a visão da igreja, então nós, na dependência de Deus, vamos investir nas pessoas no cuidado integral, visando a transformação integral. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos olhar se está de acordo com a visão. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a Semana Kids, como nós estamos desenvolvendo, ela está de acordo com a visão da igreja, a visão que nós entendemos como a visão do reino de Deus, e aí nós caminhamos e nós avançamos. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm tentado conceituar o conceito de família, e qual a visão que nós precisamos ter de família? Então nós temos aí sociólogos, cientistas, psicólogos que são do mundo, que não têm o amor de Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, e eles tentam, de uma forma sociológica, científica, definir o que é família. E vem muitas coisas aí, muitas aberrações. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a palavra de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já sonhou com a família. Alguém disse que um dos maiores problemas da sociedade decorre de pessoas que cresceram em famílias disfuncionais ou que foi transmitido valores disfuncionais. E não tem como você não fazer uma comparação hoje com os políticos que estão aí, aonde está sendo politizado toda essa pandemia, e agora, cada vez eles estão investindo em tentar destruir isso, destruir aquilo, tentar levar uma vantagem aqui ou ali. Mas quando você olha, quem tem liderado esse processo político já é filho ou neto de político e já tem gerado filhos, e não que ser político é algo ruim. Agora, ser político que defende os próprios interesses e não o interesse da nação, isso é ruim. Ter políticos que, de repente, ganham vantagem em tudo, então a corrupção é algo normal, todo mundo faz. Certo? E sem perceber, eles estão reproduzindo algo que possivelmente veio sendo transmitido, uma cultura familiar. E o que acontece é que hoje, nós precisamos entender que Jesus, quando entra na vida de alguém, ele entra para transformar. Então, se você nasceu no lar cristão, a minha expectativa é que você possa estar desenvolvendo uma reprodução de princípios eternos de família. Se você não veio do lar cristão, chegou o momento que a palavra vai falar, que lá em 1 Coríntios, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você precisa parar de relativizar princípios que têm destruído os valores da família. Então, antes de nós destacarmos um ponto que reafirma essa visão de Deus para a família, nós precisamos entender que família é um projeto de Deus desde a criação do mundo. Gênesis 2, 21, 22 diz lá: então o Senhor Deus fez o homem, caindo em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus trouxe a mulher e a trouxe a ele, fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unirá sua mulher, e elas se tornarão uma só carne. Então, desde a criação, Deus já sonhou com a família. Deus já projetou a família. A família é plano de Deus. E quando Deus traz a mulher, esse modelo mais aperfeiçoado, os homens aqui acho que vão concordar comigo, é difícil nós caminharmos sem a esposa do lado. Então, e você que é solteiro, então já sonhe com a esposa, você que é jovem solteira, sonhe com o seu amado, porque é bom demais, ainda mais no frio, gente.
É bom demais. Mas sabe, mas nós pensamos assim, o homem foi criado, a mulher foi criada, o marido e a esposa, o homem e a mulher, para que houvesse a complementariedade. E esse é o padrão da família, o início da família começa a partir dessa união. E aí a sociedade vem e começa a distorcer. Não, você pode ter 3 homens e uma mulher, você pode ter 3 mulheres e um homem, você pode ter isso, você pode ter aquilo, e eles tentam distorcer. Satanás sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus criou perfeito. Então, quando nós olhamos na criação, já estava o projeto de família lá. Daí nós vamos um pouco mais à frente, lá em Gênesis 12, quando Deus começa o processo, ou ele vai trabalhar ali um chamado de Abraão, e ele fala para Abraão: saia da sua terra, dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra aonde eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem algumas versões que colocam todas as famílias da terra serão abençoados. Mas quando nós vamos um pouquinho adiante, no versículo 7 diz lá: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. O que acontece? Deus está aqui fazendo um chamado de Abraão e dizendo que a partir da bênção de Abraão, todos os povos serão abençoados. Estava iniciando um projeto de resgate do homem. Nós vamos ver que Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, os filhos de Israel, e a partir de Judá veio a linhagem de Jesus. Jesus, ele vem enviado pelo Pai para que houvesse o resgate e a reconciliação de nós com Deus. Sabe, esse resgate da nossa aliança com Deus, ele vem também como um modelo de uma aliança que nós devemos ter na nossa família. Porque esse resgate, a nossa aliança com Deus, ela tem que ser uma entrega plena. Eu tenho que entender a plenitude dessa aliança com Deus, para não viver o relativismo que a sociedade tenta pregar. E quando eu penso na família, se eu não dou o valor que a família tem, essa aliança tem, eu simplesmente começo a relativizar o investimento na família. E eu começo a deixar ser contaminado pelos valores do mundo. E aí, então vamos lá, da criação, Deus falou de família. No chamado de Abraão, Deus disse que abençoaria as famílias. Aí nós vamos ali para a lei de Moisés. Dos 10 mandamentos, 3 deles, Deus vai falar sobre família. Honrar pai e mãe, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Deus está falando de família. Aí nós vamos lá para Efésios 5, a partir do versículo 21 até 6, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sobre família, os deveres do homem, da mulher, do pai, dos filhos. Então nós vamos ver toda a escritura norteando o valor da família. Mas infelizmente, mesmo com a palavra recheada de princípios e valores em relação à família, nós nunca vimos tão claro uma geração dentro das igrejas negligenciando esses princípios. Nunca se viu tanto divórcio acontecendo de casais dentro da igreja. Porque simplesmente começaram a ir na onda do mundo, porque o mundo prega, você precisa experimentar outras coisas. Sabe aquela ideia que seja eterno enquanto dure. Agora não existe mais uma convicção de uma aliança do casamento, existe um casamento descartável. Nunca se viu dentro das igrejas, como eu já presenciei, adolescentes dando de dedo no pai e na mãe, e a mãe baixando a cabeça. Falta de honra, falta de respeito. Qual o valor que de repente está sendo passado pelo mundo e que infelizmente às vezes quando a gente percebe tem entrado em algumas famílias dentro da igreja? O mundo pode falar o que ele quiser, mas antes desses sociólogos, cientistas, eu preciso ir naquele que é o criador de toda a ciência, naquele que é o criador de todas as coisas. Ele já deu a receita, ele já deixou os valores e princípios para que nós possamos viver uma família abençoada. Então, queridos, a visão de Deus, eu quero trazer aqui esse resgate, uma reafirmação desse valor de Deus, porque a sociedade, ela pode ser relativista como ela quiser, mas eu como discípulo de Jesus, nós como igreja precisamos nos posicionar, precisamos enfrentar.
certo? Eu já fiz algumas pessoas passarem vergonha a chegar nas rodinhas lá, de repente, numa reunião e começar a falar mal da esposa, falar mal da sogra, e eu chegar e me posicionar. Eu não creio dessa forma. Eu vou honrar. Eu lembro de uma situação, eu estava numa reunião com um empresário e ele estava fechando um negócio, uma permuta lá do imóvel com outro rapaz, o rapaz estava noivo. E eles começaram a falar, eles começaram, você é doido, não sei o quê, porque esse empresário já estava no segundo, terceiro casamento e tal. E de repente eles começaram a falar do relativismo. E aquele rapaz falando assim, não, nós já casamos aqui com separação de bens, eu vou ajudar a comprar da minha parte, ficou tantos por cento assim, tantos por cento assado, porque a família dela tem mais dinheiro que... Eu falei assim, isso não é casamento. Daí o empresário falou, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Eu já estou no terceiro casamento. Eu falei assim, isso não é casamento. E eles espantaram e olharam para mim. Eu falei assim, não, calma aí, deixa eu falar o que é casamento. Não existe minha conta e sua conta. Existe nossas contas. Não existe o meu bem, o seu bem, é nossos bens. Não existe, sabe, é nós. Casamento. Eu não considero a possibilidade de não viver a vida toda com a minha esposa. Eu só olho para ela e falo assim, quem vai cuidar de quem será? Quem que vai ficar mais velhinho primeiro, vai ficar mais doentinho primeiro? Ou você vai cuidar de mim ou de você, não tem para onde fugir. Queridos, ou nós temos uma visão clara do que é o casamento, senão nós vamos começar a relativizar e o mundo começa a entrar e contaminar nossas vidas. E eu quero trazer alguns princípios em relação a essa visão, o resgate, o reafirmar a visão de Deus para o casamento. E o primeiro destaque que eu trago aqui, visão de Deus envolve honra e fidelidade na família. Aqui nós não estamos falando somente de casamento, estamos falando de família. Viver a honra e fidelidade na família é viver por convicção. Contrário ao que a sociedade moderna tem defendido. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e falar assim, olha, é assim que Deus espera que eu crie meus filhos, é assim que Deus espera que eu invista no meu casamento, é assim que Deus espera que nós possamos viver nos nossos empreendimentos. Rick Warren, ele, numa conferência de família, ele falou o seguinte, na sociedade de hoje, olha só, o materialismo é idolatrado, a imoralidade é glamourizada, a verdade é minimizada, o pecado é normalizado, o divórcio é racionalizado e o aborto é legalizado. Então, e se nós formos olhar para a sociedade, é isso que eles estão pregando. É isso que quando você vê uma televisão, hoje você tem que escolher muito bem o que você assiste, porque todos os filmes, todas as séries vai ter uma mensagem subliminar. Você não consegue assistir uma série sem ter que passar para frente o controle, porque tem muitas coisas ali que tentam colocar valores e princípios para destruir a família. A família é uma das instituições mais atacadas nos dias de hoje, onde tem um investimento muito forte para distorcer, para destruir aquilo que Deus criou perfeito, aquilo que Deus sonhou desde a criação do mundo. Mas quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos o nosso papel como discípulos de Jesus, enquanto a sociedade vai idolatrar o materialismo, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos priorizar os relacionamentos. Enquanto a sociedade vai tentar a imoralidade, glamourizar a imoralidade, nós vamos viver e defender a santidade. Enquanto a sociedade vai tentar dizer que a mentira e o pecado pode ser racionalizado, não é bem assim, veja bem, não é bem assim, o que precisa é ser feliz. Nós vamos viver e defender as verdades eternas como inegociáveis. Enquanto a aliança do casamento é defendida como um compromisso descartável, que basta uma crise para que o divórcio saia pela janela, nós vamos defender o casamento para a vida toda. Como é que você tem honrado a sua família? Como é que você tem investido intencionalmente na construção de pilares e valores da sua família? O quanto de mundo tem nos teus relacionamentos familiares? O quanto você tem negligenciado o investimento intencional na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos? Porque você tem corrido atrás do vento, sem perceber que você está destruindo a sua família. Queridos, nós precisamos olhar para o nosso coração. E o meu desafio dessa palavra
dessa manhã não é uma palavra de acusação, é uma palavra de alerta e de desafio. Todos nós temos uma história e possivelmente muitos de vocês que estão aqui pela internet, tiveram dificuldades na família. E o objetivo é que nós possamos olhar para essas dificuldades e não deixar que elas tenham influência na nossa visão, na visão de Deus para a nossa família. Mas eu posso ir restaurar e ressignificar muitos eventos do passado, muitas crenças que eu criei com os meus relacionamentos familiares, para viver um novo de Deus daqui para frente. E eu quero trazer 3 dimensões que nós podemos deixar em relação a esse primeiro ponto, que envolve honra e fidelidade na família. E a primeira delas, ela envolve honra aos pais. Todos nós somos filhos de pais, de um pai e uma mãe. Pensando na nossa família ascendente, nós temos uma orientação clara quanto à honra aos pais. Efésios 6, de 1 a 3, diz lá: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Queridos, honrar pai e mãe é um mandamento inegociável para a família. É um mandamento que ele acaba refletindo em todas as outras esferas da sua vida. E é interessante que esse texto de Efésios ele vai falar para que tudo corra bem e tenhas vida longa. Então, você quer que tudo corra bem na sua vida. Infelizmente, muitas pessoas têm negligenciado a honra aos pais e não percebem que tem áreas da vida que paralisam, porque eu não honro, porque eu não invisto na vida dos meus pais. Ah, mas meus pais já morreram, já faleceram. Você pode continuar honrando, não tem nenhum problema. Porque, mas você não sabe o pai que eu tive. Eu tive um pai que me rejeitou, um pai que me abandonou, um pai que não sei, sabe? Não importa, porque esse mandamento não é condicionado a alguma coisa, ele é uma ordem, ele é um mandamento com promessa. Então, o que você precisa fazer? Às vezes você esperou tanto e orou tanto para que Deus transformasse seus pais, e na verdade Deus está querendo transformar o teu coração, para que você honrasse independente deles. A desonra aos pais impacta no seu relacionamento com Deus e gera consequências para a família. Nós já falamos muito sobre isso, e porque na verdade a minha relação com Deus, ela é muito influenciada pela visão que eu tenho do meu pai terreno. O pai terreno, a nossa família terrena, ela vem como a personificação do que é a família de Deus. Do que é a família de Deus. Quando as pessoas decretam a independência emocional da família, ela tem um vazio emocional no seu coração, que dificilmente será preenchido, se eu não entender que eu preciso sim me entregar ao Senhor, e esse vazio é preenchido pela presença de Deus, e o aperfeiçoamento e a vida plena, ela vem com a restauração da família. Queridos, independente se você foi rejeitado, se você teve um pai que te abandonou, que abusou, você precisa honrá-lo, e talvez para honrá-lo você precisa perdoá-lo, restaurar esse relacionamento. Mas além desse relacionamento com o pai, dentro da família nós temos relacionamento entre cônjuges. A honra aos pais, nós temos investimento intencional e fidelidade aos cônjuges. Então lá em Malaquias 2 diz lá: há uma coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às ofertas, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não cumpriram a sua promessa da fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Queridos, esse texto não está falando para descrente. Um descrente é alguém que está longe de Deus e que tem vivido a infidelidade aí porque é um valor do mundo. E o mundo vai pregar, eu preciso ser feliz, eu preciso ter prazer, eu preciso me dar bem. Você pega a rodinha de homens do mundo aí, e a conversa muito comum é quantas nós pegamos nos últimos meses. E essa conversa é uma conversa imoral, mas que está entrando em muitos lares cristãos.
E a palavra aqui é para os crentes, porque quando ele fala que vocês choram no altar e Deus não recolhe esse choro, quando ele está dizendo ali que Deus não dá atenção às suas ofertas, ele está falando para aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são de Deus e que chegam na presença de Deus e adoram ao Senhor e honram ao Senhor, mas a hora que sai, na semana, o que ele vai fazer? Ele vai começar com a imoralidade começa aqui na mente, eu começo a pensar, eu começo a imaginar, e eu começo a deixar que os valores do mundo começam a influenciar a minha vida. Queridos, nós precisamos nos proteger em relação a isso, e sabe como é que se protege em relação a isso? Investindo na intimidade com Deus. Queridos, eu e a minha esposa fizemos agora, dia 5 de julho, 18 anos de casados. E eu posso dizer que é pela graça e pela misericórdia de Deus que eu não adulterei. Porque se eu tivesse baixado um pouco a guarda, se eu tivesse me prendido à autossuficiência, eu tinha caído. Porque nós temos em nós uma natureza pecaminosa. E a todo momento, desde o nosso casamento, aquela aliança que eu firmei com ela diante de Deus, diante de testemunhas no altar. E eu fiz um compromisso ali com ela, e um compromisso de honrá-la e de amá-la naquele altar. E aí eu falei assim, mas esse compromisso que eu fiz com ela, se eu levar só na dimensão humana, eu vou quebrar. Então, maior do que o meu compromisso com ela, eu preciso priorizar o meu compromisso com Deus. Porque o meu compromisso com o meu cônjuge é consequência do meu compromisso com o Pai Eterno. O que está faltando hoje é que muitas pessoas olham para o mundo e vejam, e você nunca vai encontrar, ou é mais difícil você encontrar alguém que se divorciou do mundo e que vai chegar assim, nossa, estou vivendo os melhores anos da minha vida. É tudo da boca para fora, eles sempre vão falar isso. Nunca ninguém vai chegar e falar assim, ó, não, fiz a maior bobagem, vou voltar. Não, porque as pessoas se enganam. O coração delas, se você for conversar com alguém que se divorciou, sempre vai falar que foi a melhor coisa da vida. Sabe, porque existe um orgulho e uma falha em reconhecer que o divórcio não foi planejado por Deus. Que isso não podia ser. Quando Jesus, os fariseus eles vêm e perguntam para Jesus por que com relação ao divórcio, e ele fala que Moisés, ele concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, queridos, nós precisamos olhar e honrar o nosso cônjuge. Mas aí tem uma terceira dimensão, que é a nossa atitude quanto aos filhos. Quando você coloca o seu trabalho, seus prazeres momentâneos acima da família, acima dos seus filhos, você está desonrando e sendo infiel. A família deve estar somente abaixo de Deus em suas prioridades. Sabe, a negligência de muitos pais tem gerado filhos irresponsáveis. Como eu falei, de filhos que estão dando de dedo nos pais dentro da igreja. Isso é muito triste. Filhos que têm desonrado e têm feito o que querem. E os pais simplesmente negligenciado. E aí muitos pais vêm e perguntam. E até afirmam, né? Essa geração está difícil. Essa geração está difícil, mas quem está educando essa geração? São esses pais. Quantas vezes eu já busquei a presença de Deus no meu quarto secreto, dizendo, Deus, me ajude a ser pai da Fernanda, me ajude a ser pai do Nicolas, me ajude a ser pai de adolescentes. Eu não sei ser pai de adolescente, eu estou aprendendo. E eu preciso da sabedoria de Deus. Eu posso ler livros, eu posso ouvir conselhos, eu posso ouvir grandes especialistas, mas eu preciso da sabedoria de Deus, porque cada filho tem características e necessidades individuais. Eu preciso investir intencionalmente, eu preciso discipulá-los, eu preciso fazer dos meus filhos mais filhos de Deus do que meus filhos. Eu preciso fazer dos meus filhos mais filhos de Deus do que meus filhos. Se eu estou querendo fazer meus filhos somente meus filhos obedientes, e eu não tenho levado eles a ser filhos de Deus, porque quando eles se tornarem, quando eles internalizarem essa dimensão de que eu sou um filho amado de Deus, de que eu amo meu Deus e que eu sirvo a esse Deus, isso vai transbordar na honra dele a vocês como pais. Nós precisamos entender que quando Satanás tenta destruir a família,
ele não tenta destruir a família só pelas consequências da família, porque ele sabe que destruindo a sua família, ele vai interferir no teu relacionamento com Deus. Alguém que se envolve numa imoralidade dentro do casamento, a primeira coisa que ele perde é a comunhão com Deus. Alguém que tem uma dificuldade com o filho e ele não consegue mais gerir a questão do filho, a primeira coisa que ele vai perder é essa dimensão com Deus, porque a falta de perdão gera isso. Lá em 1 Pedro 3,7 diz lá: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça, de forma que não seja interrompida as suas orações. Família, nós precisamos viver a honra e a fidelidade. Teve recentemente um cantor de rap, possivelmente vocês viram na mídia, que ele tinha uma semana de casado, estava com um amante lá no hotel, e ele vê a esposa chegando, e ele tenta pular de uma sacada para outra e cai lá, pelo menos foi o que a mídia relatou. Eu não vi os autos do processo, não sei se foi isso mesmo, mas pelo menos que foi divulgado na mídia. Mas isso ilustra muito o que a sociedade prega. Casamento é descartável. E quando eu sou pego ali, e aí ao invés de eu restaurar o meu passado, eu tento fugir, eu tento me dar bem. E muitas pessoas têm perdido a vida, têm perdido a família, por causa do orgulho, pela falta de enfrentamento, pela falta de chegar, vem aqui. Foi o que aconteceu com o Davi. Davi teve consequências tremendas na família dele, porque ele não chegou para o filho e falou assim: vem aqui, o que você fez? Eu vou aqui, sabe? E não. Então nós precisamos ser sábios e investir na nossa família com honra e com fidelidade. Mas uma segunda visão de Deus que envolve a família é ter um coração humilde e perdoador. Né? Então, embora a sociedade vai dizer assim, olha, que seja eterno enquanto dure, como eu falei, nosso Deus, ele tem um padrão. Lá em Mateus 19:6 diz lá assim: eles já não são dois, mas sim uma só carne. É o texto que nós abrimos aqui. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Queridos, hoje o que mais tem influenciado nos divórcios, na separação, nas crises familiares, não é adultério, não é financeiro. O que mais tem influenciado é a falta de perdão. É falta de um coração humilde para pedir perdão. Nós já falamos um pouquinho no ponto anterior em relação a isso. Mas eu quero reafirmar a necessidade. Quando Mateus 19:8, que Jesus fala que o divórcio ele ocorre pela dureza do coração, ele está dizendo justamente isso. Que você não tem um coração humilde e um coração sábio, perdoador. Muita facilidade quando chegamos no gabinete pastoral e alguém com uma crise no casamento, sabe o que acontece? Quase todos. Eles chegam dentro do gabinete e ficam falando do outro. Pastor, ele fez isso. E aí, pastor, ela fez isso. É claro que eu estou ilustrando aqui, não é assim, né? Mas o que existe é que as pessoas começam a expor as falhas dos outros para tentar minimizar a sua própria consciência das suas falhas. Ter um coração humilde, um coração perdoador, é você ter uma dimensão da visão de Deus, dos relacionamentos. Então, eu vivo o perdão dentro do meu casamento, porque isso é uma orientação de Deus. Eu vivo o perdão com os meus filhos, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Quando nós vemos o exemplo de José, ele viveu o perdão com seus irmãos. Quando nós vamos olhar ali o exemplo do filho pródigo, perdão entre pai e filhos. Quando nós vamos lá em Efésios 5:21, antes dele falar das obrigações de homens e mulheres, ele diz lá: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Queridos, viver com um coração humilde, um coração perdoador é fundamental para estar dentro da visão de Deus para a família. Satanás, ele sempre vai tentar distorcer. Ele sempre vai tentar fazer com que você não perdoe. Ele sempre vai tentar inflamar o teu orgulho. Autossuficiência. Efésios 4:26 diz lá: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem na ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Para estar de acordo com a visão de Deus, nós precisamos viver
o amor, o respeito, a honra, mas também o perdão. Você tem facilidade de perdoar? Ou você é aquelas pessoas que ficam guardando? A cada conversa com o seu cônjuge, você traz uma lista de coisas que ela fez, o que ele fez? Será que de repente com seus filhos, ao invés de você pedir perdão dos seus erros, você é daquele que fala, faço o que eu falo e não faço o que eu faço? Será que você é um imitador para os seus filhos? Será que os seus filhos olham para você e falam assim, eu quero ser igual ao meu pai? Ou a filha olha, eu quero ser igual à minha mãe? Será que é isso que você tem refletido dentro da sua família? Porque um coração perdoador, um coração humilde, envolve entender a visão de Deus dentro da família. Sabe que o que leva muitos adolescentes e jovens a se desviarem dos caminhos do Senhor, muitas vezes, eles olharem o pai e a mãe, como alguém que são super crentes, e de repente, eles veem que o pai e a mãe vivem uma fachada. O que leva os adolescentes a serem rebeldes é que eles estão começando a ter consciência, muitos dos adolescentes, os meus filhos, né, pela graça de Deus, assim, são um pouquinho, mas não tanto, como eu vejo alguns por aí. Não que os meus são melhor que ninguém, não. A questão é joelho no chão, oração e investimento intencional. Ele vai refletir nas atitudes dos filhos. Mas os meus filhos, eu olho para eles e eu vejo assim que eles sempre identificaram as nossas falhas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi perdão para minha filha, para o meu filho. Se você nunca pediu perdão a eles, porque é capaz que eu vou pedir perdão para os meus filhos, reavalie. Os meus filhos, eles vêm à minha vida hoje, eles sabem aonde o calo aperta, aonde as minhas falhas estão. Meus filhos conhecem o meu passado. Eles sabem a dificuldade que eu tive com a imoralidade sexual. Eles sabem as dificuldades que eu tive na reconstrução do meu caráter após a minha conversão. Eu não escondi dos meus filhos quem eu era antes de Cristo. Mas hoje, e é pela graça e misericórdia, porque eu não sou merecedor de nada. E a palavra fala que aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. E o que eu tenho pedido a Deus constantemente é um coração ensinável, para nunca deixar de buscá-lo. E nunca deixar de buscar mais intimidade e viver em mais santidade. E eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz lá, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Nós precisamos viver no nosso lar, na nossa família, a leitura da palavra, a oração, a intimidade com Deus. Se você, de repente, se os seus filhos não veem você orando, não veem você lendo a palavra, não veem você tomando decisões firmadas nas convicções das verdades eternas da palavra de Deus, você está perdendo uma grande oportunidade de transbordar e passar a visão de Deus para as próximas gerações. Queridos, nós só estamos aqui hoje porque teve gerações antes de nós que mantiveram a mesma fé e a mesma convicção de pregar a palavra e viver a palavra de Deus. Será que se as pessoas olharem para você e olhar as tuas falhas, você tem facilidade para pedir perdão? Será que a sua esposa, seu esposo, seus filhos? Eu lembro de uma irmã muito querida que tinha dificuldade com o esposo, tinha dificuldade com os filhos, tinha dificuldade com os pais, e ela pediu ajuda. E ela chegou no gabinete pastoral, e eu conversando com aquela irmã, de repente ela abre o que estava no coração dela há muitos anos. Quando ela era uma jovenzinha, ela foi abusada, e os pais simplesmente relativizaram. Sabe aqueles pais que não enfrentam o problema, eles fogem? Ao invés de enfrentar para resolver, eu passo panos quentes. Não deve ter sido muito bem isso, não. Imagina que o teu tio ia fazer isso. E ela guardou uma mágoa no coração dela, e não somente a marca do abuso, mas o que machucou ela não foi tanto o abuso, mas foi a ausência de reação dos pais. E nós caminhamos ali, e eu ajudei ela a entender a dimensão do perdão.
que o perdão independe dos pais, o perdão é para mim. O perdão independe de quem me magoou, o perdão é para me libertar. E a hora que ela conseguiu liberar esse perdão para os pais, ela conseguiu conversar com os pais e liberou esse perdão, ocorreu uma grande restauração na família. Ela começou a olhar para o esposo e viveu uma dimensão diferente. Ela olhou para o casal de filhos adolescentes e ela viveu uma dimensão diferente. Porque agora já eu não estou mais preso àquele sentimento que influenciava todas as minhas decisões em família. Porque agora eu estou restaurado. O perdão, o poder do perdão. Nós só conseguimos trabalhar o perdão na dimensão vertical, horizontal, se nós entendermos o perdão na dimensão vertical. De repente você está aqui e você não se sente perdoada por Deus. Então Deus precisa entrar no teu coração. Você vai ter a oportunidade hoje de tomar uma decisão. E para fechar, então quando nós pensamos em honra e fidelidade na família, quando nós pensamos no coração perdoador e perdoado, e aí eu quero fechar. A visão de Deus envolve um fortalecimento do fundamento para a família. Qual que é o fundamento para a família? O Senhor é o fundamento. Ele deve fundamentar toda a construção espiritual, moral, conjugal, profissional. Salmo 127:1 diz lá: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Queridos, quando nós entendemos essa dimensão do Senhor como fundamento do nosso lar, e aí nós somos intencionais. A minha esposa, ela precisa viver mais intimidade com Deus porque eu sou marido dela. Porque se ela não busca mais a Deus porque eu sou marido dela, alguma coisa está errada. Eu olho para os meus filhos, eles precisam estar amando mais a Deus, entregando mais a Deus, se sentirem cada vez mais filhos de Deus, antes de ser meus filhos. Porque se isso não acontecer, alguma coisa está errada. O fundamento da família não é você construir um patrimônio. O fundamento da família não é você ter um sucesso profissional. O fundamento da família é você colocar o Senhor como a base, como fundamento de tudo que você faz. A sociedade moderna tem buscado desejos egocêntricos e não percebe que esses valores distorcidos, eles destroem não somente as vidas, mas destroem as famílias. Quando você olha para o casamento nesse padrão mundano, você não vai conseguir encontrar um casal feliz. Eles estão sempre buscando novas estratégias para tentar suprir um vazio que somente é preenchido com a presença de Deus. Provérbios 14:1-2 diz lá: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. E esse Provérbios é para a mulher, e é para o homem, e é para a família. Que sejamos sábios para edificar a nossa casa no Senhor. Viver em família firmado no Senhor, viver a fidelidade, o amor, a honra, é contra a cultura hoje em dia. Mas a sociedade pode falar o que ela quiser. Mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu e minha casa não negociamos as verdades eternas. Mas eu e minha casa não nos rendemos a esse padrão mundano que tenta destruir as famílias, destruir vidas, destruir a sociedade. Quero fechar esse tempo. Salmo 128. Esse deve ser o objetivo de todos aqui. Ele é carinhosamente chamado como Salmo da Família. E ele diz o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha a promessa do Senhor. Sua mulher será como uma videira frutífera. Em sua casa seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Queridos, eu olho para esse salmo e eu fico imaginando, eu quero conhecer o filho dos meus filhos.
Eu quero conhecer o filho dos meus filhos. Aí eu olho para a Angélica, e ali fala das mulheres terão a esposa como videira frutífera. Quanto mais eu conheço a minha amada, mais eu vejo frutos saindo daquele coração. Frutos de bênção que me faz cada vez mais um homem melhor, que me faz um homem mais próximo ao coração de Deus, que me faz um pai melhor. Porque uma mulher que tem esse entendimento, que ela é uma videira frutífera, ela investe no marido, ela investe nos filhos, ela investe primeiramente no relacionamento com Deus. E eu olho para o coração da Angélica e eu agradeço. E a minha pergunta para ela: Deus, amor, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz? Deus, o que eu posso fazer para minha esposa, para honrá-la mais? Porque ela é presente de Deus para mim. Ela é aquilo que Deus separou para me completar, para me complementar, e para que nós possamos viver o projeto e a visão de Deus, até a nossa promoção para a glória. Eu olho para os meus filhos, brotos da oliveira. Eu olho para o Nicolas e para a Fernanda, e eu fico pensando: Deus, aonde eles vão chegar? Aonde eles vão chegar? Eles amam ao Senhor, eles amam ao Senhor. E eu vejo o meu filho de madrugada orando, eu vejo a Fernanda com um versículo na parede do quarto dela, adorando ao Senhor, honrando ao Senhor. E eu fico pensando: Deus, protege meus filhos. Não deixe que o mundo contamine o que o Senhor tem colocado no coração deles. Eles são flechas na mão do Senhor, são flechas que estão indo em direção a um propósito. Deus, eles são frutos, são brotos da oliveira para frutificar. E aqui fala do homem abençoado, abençoado pela família. Queridos, eu não merecia a família que eu tenho, eu não merecia a esposa que eu tenho, eu não merecia os filhos que eu tenho. Se eu fosse olhar a minha história até os 23 anos, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, era para mim ter um destino totalmente diferente. Eu não merecia estar aqui hoje, pregando essa palavra. Mas um dia Jesus me resgatou. E um momento de grande inflexão na minha vida transformou a minha história. E de repente você está vivendo algo na tua família que você vai precisar se posicionar. Eu precisei enfrentar muitas coisas para não negligenciar aquilo que Deus tinha para mim. O que você precisa fazer hoje para que a sua família seja transformada? Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como Deus falou ao teu coração através dessa mensagem. Você está aqui nessa manhã e Deus está tocando o teu coração. Queridos, família é plano de Deus, e a visão de Deus para a família é ter uma família abençoada, uma família próspera, uma família que reflita o amor de Deus em todas as dimensões. Seja na honra aos pais, seja dentro do casamento, seja em relação aos filhos. Mas tudo isso começa, não é pela força, não é pelo que a ciência fala, mas é pelo poder de Deus. E para que possamos viver em família, debaixo do poder de Deus, tem uma decisão que precisamos tomar. Que primeiro é deixar Deus, Jesus, entrar no meu coração, para que haja transformação. E de repente você está aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, e você está sendo levado hoje a tomar uma decisão aí no teu coração. O Espírito Santo está queimando o teu coração, está colocando no teu coração esse desejo, porque Ele está tentando te convencer. Entrega teu coração, entrega a sua vida a mim, e deixa eu transformar a sua história. Se você está aqui nessa manhã e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu queria que você fizesse uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida e o meu coração ao Senhor. Eu reconheço. Toma a minha vida em suas mãos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, você está aqui de manhã, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém que está aqui, está tomando essa decisão? Você que está aqui pela internet, coloque aí no chat, vai ter também o WhatsApp aí para você compartilhar.
Já olhei você que tomou essa decisão. No final, converse comigo. Eu quero orar contigo. Eu vou orar agora, mas eu quero orar também no final. E agora eu quero falar com você que está aqui. Você já caminha com Jesus, mas Deus trouxe algumas áreas da sua família que precisa ser trabalhado para que a visão de Deus seja reafirmada. Você precisa viver a honra e a fidelidade em família. Muitos pais hoje têm focado tanto no material. Eu quero buscar sucesso profissional e ter negligenciado a família. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Você decide reafirmar o compromisso de honrar e ser fiel à sua família? Você decide reafirmar o compromisso de desenvolver um coração humilde e perdoador? De repente você está aqui nessa manhã, você precisa perdoar alguém. Você precisa perdoar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Pedir perdão. Deus está falando algo ao teu coração, coloque diante do Senhor. Você decide reafirmar a visão de que Deus é a base fundamental para o teu casamento e para a tua família. Se Deus está falando contigo, se você está tomando uma decisão hoje, nessa manhã, e algumas dessas decisões intencionais em família, eu quero desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Eu vou me colocar de joelhos aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar por essas vidas que hoje estão dizendo, eu quero uma grande mudança na minha família. De repente você vai estar se posicionando hoje para viver a honra e a fidelidade. Talvez você não tenha sido tão fiel assim. Você tem investido tanto no seu trabalho e a família tem ficado em segundo plano. De repente você está aqui, você precisa honrar e ser fiel dentro do teu casamento. Você tem deixado seus pensamentos irem para caminhos de destruição. Você vai precisar se posicionar. De repente você precisa perdoar alguém. Deus está colocando no teu coração, se coloque de joelhos, dizendo, eu vou perdoar. Eu vou pedir perdão. Independente do que fizeram, eu vou dar o primeiro passo. Ou de repente você tem perdido a dimensão de que Deus não está no centro da tua família. Quando você avalia a última semana, você vê que nós falamos com Deus somente nas refeições, nós não tivemos um tempo intencional, devocional, nós não tivemos oração, nós não tivemos Deus sendo reafirmado como o centro da nossa família. Aí você vai tomar uma decisão hoje, a partir de hoje. A base vai ser reafirmada do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Quero louvar ao Senhor por essas vidas, por esses irmãos e irmãs que aqui se colocam de joelhos diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor essa irmã que tomou uma decisão ao lado do Senhor hoje. Confirma no coração dela, que possamos como igreja ajudá-la nesse processo de crescimento. Deus abençoe essas famílias aqui representadas, que possamos aqui ter famílias abençoadas pelo Senhor. E que vivam nessa dimensão de que o Senhor é um Deus que tem uma visão, que sonhou com cada família aqui. Que independente das marcas e das crenças do passado, existe um novo ciclo se abrindo em cada família. Que nós possamos olhar para esse novo momento, ressignificar as marcas e as dores que passamos até aqui, mas investindo num novo tempo no Senhor, firmado no Senhor, reafirmando valores e princípios eternos, que nos ajuda a viver uma vida plena em família. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, por essa manhã, por sermos famílias do Senhor, que olhamos para a palavra e vivemos a família de acordo com o seu coração. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.